Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui no Viver Sem Dor de Coluna eu te mostro estratégias de como você faz para se livrar das suas dores de coluna. E hoje eu vou te contar como você vai fazer para se livrar das suas dores de coluna ocasionada pela escoliose. Eu sou a Kate Machado, educadora física, especialista em Pilates. E hoje eu vou te contar como você vai fazer para se livrar das suas dores de coluna ocasionadas pela escoliose. Primeiro eu quero falar que fisiologicamente nossa coluna tem várias curvaturas naturais, normais. Vou mostrar aqui uma foto aqui para vocês. Aqui é uma coluna, ó, nós temos uma lordose na cervical, uma cifose aqui na torácica e uma lordose na lombar. Essas são as curvaturas fisiológicas naturais da nossa coluna. Se a pessoa tem uma lordose mais acentuada do que essa parte fisiológica natural, nós chamamos de hiperlordose na lombar. Mas essas curvaturas fazem parte do nosso processo fisiológico natural do nosso corpo, certo? Isso olhando a nossa coluna de lado. Agora, se você for olhar a nossa coluna de frente, ela tem que ter uma linha reta, né? Se você for olhar a nossa coluna de frente, ela tem que ser assim, ó, reta. E aí, quando a pessoa tem essa alteração, essa curvatura para um lado ou para o outro, é o que nós chamamos de escoliose, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma coluna com escoliose. Isso aqui é uma coluna normal. Isso aqui é uma coluna vista de frente. Quando você pega a coluna assim e vê de frente, é para ela tá meio que em linha reta. Se ela tem essa curvatura para um lado ou para o outro, é o que a gente chama de escoliose. Agora, se você olhar a pessoa de lado, ela vai ter essas curvaturas normais, naturais, fisiológicas do nosso corpo. Toda coluna, ela tem essas curvaturas fisiológicas naturais. Deu para entender? A escoliose, ela é altamente reversível. Aqui, ó, nós temos o lado da... Deixa eu dobrar aqui. Bom, nós temos o lado da escoliose. Esse lado aqui, ó, ele fica hiperestendido, né? Esse lado da curvatura, ele fica esticado, estendido. E esse lado aqui, ó, ele fica altamente encurtado. Os músculos desse lado estão encurtados, né? E esse lado, os músculos estão alongados. Isso aí acaba gerando um desequilíbrio. Aí a coluna acaba perdendo sua capacidade funcional, um lado porque está hiperestendido, está muito esticado, e o outro lado porque está hiperencurtado. É um número elevadíssimo de pessoas que apresentam escoliose. Tem várias pessoas que têm escoliose e que nem sabem, nem nunca se deram conta, né? Normalmente a pessoa começa a perceber que o ombro da pessoa é um pouco mais alto que o outro, né? A pessoa tem essa coluna aqui torta e aí ela percebe aqui pelos ombros que o ombro dela é um pouquinho mais alto que o outro. Ou o quadril dela é meio rotacionado para frente. Ou o grau da pessoa, da escoliose, é mais elevado e você percebe que aquela coluna não tá certinha, não tá fisiologicamente normal, né? Olhando, quando o grau é mais elevado, a pessoa olha e percebe que aquela pessoa tem alguma alteração ali na coluna. Mas muitas pessoas nem identificam a escoliose e vivem a vida inteira, né? Sem tratar, sem cuidar, às vezes até sem se exercitar, mesmo tendo a escoliose. Aí quando chega a uma certa idade, quando tá um pouco mais velho, começa a sentir dores de coluna desencadeadas dessa escoliose, que nunca foi detectada, que nunca foi tratada, que nunca foi fortalecida, né? E o que é que a pessoa precisa fazer quando tem escoliose? Não é porque você tem esse lado encurtado, né? Os músculos aqui estão puxando, e aí você tem que alongar esse lado. E esse outro lado, que tá aqui hiper estendido, que tá super alongado, você tem que alongar também. Então, você tem que trabalhar a coluna de forma inteira, de forma integral. Você tem que fortalecer a musculatura, esse lado. Você tem que dar mais flexibilidade para esse lado. Você tem que trabalhar a sua coluna de forma como um todo.
Não, esse lado tá muito esticado, eu não vou alongar, porque senão vai esticar mais e vai piorar. Não, não é assim que se trata a escoliose. Você tem que trabalhar, fortalecer, dar flexibilidade à coluna como um todo, independente do grau, independente de que lado é a curvatura da escoliose, que não é, certo? Então, o lado tá encurtado, precisa ser alongado, precisa ser fortalecido. O outro lado tá hiperestendido, ele também precisa ser alongado, mesmo ele estando muito estendido, e ele também precisa ser fortalecido. Independente do lado que esteja mais alongado ou fortalecido, tem que ser trabalhado tudo, em todos os sentidos. Independente do grau da sua escoliose, você pode e deve ter uma vida normal, sem dores. Como eu disse, tem pessoas que passam uma vida inteira com escoliose e nunca nem apresentaram grau de nenhum tipo de dor, né? Só que você precisa trabalhar, você precisa fortalecer sua coluna, tanto para você não vir a ter dor, como também para você que já tem dor, eliminar essas dores, né? Você precisa fortalecer toda a sua musculatura que sustenta sua coluna. Você precisa dar funcionalidade a todos os músculos, ligamentos que estão sustentando essa sua coluna. Independente do grau. Tem pessoas que têm até 25 o grau da escoliose que tem uma vida normal, que não tem dor, certo? Então, assim, não desanime, trabalhe sua musculatura, fortaleça sua coluna, trabalhe em todos os ângulos, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Você precisa devolver a funcionalidade natural, normal de sua coluna, certo? Esse lado aqui tá encurtado, tá preso, devolva essa função para sua coluna. Movimenta, mexa, mobilize sua coluna, mesmo que você não consiga reverter tanto o grau da sua escoliose, certo? Quando a pessoa ainda é mais jovem, tá ali no pico do desenvolvimento, 14, 13 anos e tal, que ela detecta que ela tem uma escoliose, e nessa idade a pessoa já começa a fazer um trabalho de fortalecimento, um trabalho de mobilização, um trabalho voltado para essa coluna, ela consegue ter resultados fantásticos, muito melhor que com uma pessoa já tá mais velha, já tá com suas estruturas mais formadas do que essa pessoa, né? Então, assim, quanto mais jovem você detectar sua escoliose e você tratar, melhor para você não aumentar o grau dessa escoliose, de repente, e diminuindo aos poucos o grau dessa escoliose e revertendo. E o mais importante, esse tratamento, esse cuidado quando você está adolescente, quando você está mais jovem, garante também com que você não venha ter dor quando você estiver mais velho, certo? Kate, mas eu não sou mais nenhum garotinho, tô aqui assistindo o seu vídeo porque eu tenho muita dor de coluna, tenho escoliose e tal, então agora eu não tenho jeito. Não, não é isso. Você tem jeito sim, você precisa trabalhar a sua coluna, você precisa fortalecer sua coluna, independente de como esteja a sua escoliose, você consegue sim ter uma vida normal, né? Se você tiver até uns 25 graus aí da sua escoliose, você consegue ter uma vida normal e sem dor. Mas, para isso, você precisa devolver a funcionalidade dos seus músculos ali que sustentam sua coluna, certo? Mesmo ele estando encurtado, fragilizado ou super estendido, não importa. Você tem que gerar esse equilíbrio, fazer esse trabalho na musculatura ali que sustenta a coluna, para você ter uma vida normal, sem dor de coluna, mesmo você tendo escoliose. Eu quero frisar muito aqui nesse vídeo, né, de você não alongar somente um lado, né? Você tá aqui com esse lado super encurtado, e você acha que você tem que gerar flexibilidade e trabalhar o alongamento somente desse lado. Eu quero falar muito isso aqui, porque isso é muito comum. As pessoas hoje em dia ainda têm essa percepção, ter essa consciência em achar que só tem que trabalhar de um lado, tem que fortalecer só de um lado e tem que aumentar a flexibilidade do outro, da escoliose, porque um lado tá encurtado, o outro lado tá mais fraco e tal. Não! Eu vou falar isso aqui várias vezes, você precisa trabalhar a sua coluna toda. Você precisa desenvolver a funcionalidade integral, de forma integral da sua coluna, certo? Às vezes a pessoa tem um grau tão baixo da escoliose. Então, assim, trabalhe essa escoliose, fortaleça bastante a sua coluna. Independente de você ter ou não um profissional te acompanhando, faça esse tipo de trabalho. E faça atividade física, qualquer atividade física acaba ajudando.
Isso mesmo. Então, assim, se você pegar, isso já foi comprovado em vários estudos, se você pegar as pessoas que têm escoliose quando eram adolescentes, né, e elas não se exercitavam, às vezes detectaram que tinha escoliose, em algum momento algum médico falou alguma coisa, ou ela achava que ela não poderia se exercitar porque tem escoliose, e essa pessoa ficou sem se exercitar nessa adolescência. Essas pessoas têm um nível maior de dor na vida adulta, maior nível de dor na coluna na fase adulta, porque quando eram lá jovens, não se exercitaram, não fizeram atividade física, ou porque não queria fazer, ou porque achava que não tinha que fazer porque tinha escoliose, né? Então, são muitas coisas que são colocadas na cabeça da gente. Então, assim, se você tem um filho que você percebe que tem um grau de escoliose, deixa ele fazer o exercício. Ele tem que se exercitar, ele tem que se movimentar. Esse exercício que ele faz acaba ajudando quando ele tiver mais velho, certo? Independente se ele não esteja fazendo algo direcionado para a coluna. Tipo assim, você faz uma natação, você tá ali de forma direcionada, trabalhando a coluna, mobilizando a coluna, fortalecendo aqueles músculos mais internos lá da coluna? Não, mas você tá gerando um fortalecimento global dos seus músculos. Então, isso também acaba ajudando. Então, independente do seu grau de escoliose, qualquer atividade física é benéfica. Você tem que fazer qualquer atividade física e também fazer exercícios mais direcionados para mobilizar sua coluna, para alongar sua coluna, para dar uma afastada nessas vértebras, entendeu? Para fazer esse alinhamento melhor, para você devolver a funcionalidade natural daquela musculatura ali que está mais encurtada ou daquela musculatura ali que está mais alongada ali naquela região da sua escoliose. Sua coluna, ela é de forma integrada. Ela é única. Todo vídeo aqui eu falo isso. Aqui é uma coisa só. Então, se você apresenta uma escoliose, vamos supor que é aqui na torácica, no meio da coluna, né? A torácica é bem aqui no meiozinho da coluna. Pronto. Se você apresenta aqui essa escoliose, certo? Você tem uma escoliose e aí acaba que essa escoliose sobrecarrega as outras regiões da coluna. Isso mesmo, você não tem escoliose nenhuma na cervical, mas a sua cervical começa a compensar esse seu desgaste, essa sua fragilidade naquela região ali da sua escoliose. Então, uma região vai compensando a outra. Aquela região ali da sua escoliose, ela tá mais fraca, ela tá mais hiperestendida, ela tá mais desequilibrada, sua lombar compensa, acaba compensando na sua lombar, acaba compensando no seu quadril. Por isso que você tem que trabalhar a coluna toda de forma integral, como também a região do quadril. Porque é tudo uma coisa só, é um conjunto de coisas. Ela precisa de todo esse suporte da coluna. Então, se tem alguma região que não está bem, essa falta de força vai sobrecarregar as outras regiões que estão bem, entendeu? Então, assim, precisa se trabalhar a coluna toda, porque ela é uma coisa só. Ela é uma coisa só. Se uma parte não tá bem, vai acabar sobrecarregando a lombar, acaba sobrecarregando o quadril, e aí eles vão se ajustando para tentar ter esse equilíbrio. Então, trabalhe sua coluna de forma inteira, integral, porque se aquela região da sua escoliose tá fragilizada, tá fadigada, tá cansada, tá hiperestendida, ela acaba sobrecarregando a sua musculatura lá, sua lombar tá lá boazinha, sem dor, sem nada, e aí de repente elas começam a usar muito daquela região. Então, uma região acaba puxando a outra, acaba compensando. Essa fragilidade numa região acaba recrutando mais a região lombar e outras regiões. Acabei de falar aqui que a nossa coluna, ela é integral, ela é uma coisa só. E que a fragilidade, o encurtamento em uma região, acaba que as outras estruturas começam a compensar essa fragilidade nessa região da escoliose. E outra coisa também, o que é que acontece? Essa escoliose você acaba sentindo dor não somente por causa dessa escoliose. Essa escoliose acaba desencadeando outros fatores de dor na sua coluna. O que é que acontece? Eu já expliquei aqui para vocês que nosso corpo é formado por trilhos anatômicos. Aqui, ó, o nosso corpo. Ele é todo conectado, todo conectado. Então, se essa escoliose aqui,
ela tá gerando encurtamento nessa região, ela pega esse trilho todo que passa ali na sua coluna e ela encurta esse trilho também. Ela vai encurtando esse trilho, ela vai encurtando esse trilho e esse encurtamento vai passando da sua cabeça até seus pés. E aí você começa a sentir dor também na lombar. Poxa, mas minha escoliose é na torácica e eu tô sentindo dor na lombar. Porque a sua escoliose acaba gerando esse encurtamento, acaba gerando essa fadiga muscular por onde ele passa. E aí a pessoa acaba sentindo em outras partes também, acaba gerando fragilidade muscular desses músculos profundos da coluna em outras partes da sua coluna também. Então a pessoa pode começar a sentir a dor na cervical, simplesmente porque esse seu trilho anatômico está encurtado, está fadigado, está cansado, está fragilizado, decorrente de lá da sua escoliose. E aí você também pode começar a sentir dor também na lombar, né? Poxa, mas minha escoliose é aqui, será que eu tenho alguma outra coisa na lombar? Às vezes é essa própria escoliose na torácica que também está desencadeando aquela dor lá na lombar. Por quê? Porque ela gerou encurtamento nos trilhos anatômicos, seus trilhos anatômicos estão encurtados, e tudo que o trilho anatômico fica encurtado, ele fica aqui, ó, apertando as cartilagens, as vértebras mais juntas, cutucando os nervos, aí você cutuca lá o nervo ciático também, e aí vai gerando outras dores. Então, a sua coluna, ela tem que ser trabalhada toda, de forma integral, e ela tem que estar saudável, toda. Sua coluna toda tem que estar saudável, porque uma região que esteja afetada, ela vai desencadear dores e patologias por onde esse trilho anatômico passar, certo? Então, por isso que você precisa pensar no todo. Você tem que pensar na sua coluna inteira saudável, você tem que pensar como um todo, não somente na escoliose. Ah, eu tenho escoliose aqui na lombar e aí eu tô querendo tratar a sua escoliose. O que é que eu tenho que fazer, Kate? Trate sua coluna inteira, certo? Você tem que trabalhar a sua coluna inteira. Não somente a escoliose e não somente um lado. Aí só vou alongar aqui desse lado, porque esse lado aqui é o lado encurtado da minha escoliose. Então só vou alongar desse lado. Não façam isso. Melhor tratamento para escoliose é você alongar, é você fortalecer sua coluna. Eu sei que tem pessoas que têm graus elevadíssimos de escoliose, que precisa fazer cirurgia e tal, que são quadros cirúrgicos. Eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, certo? Eu tô falando que, de uma forma geral, as pessoas têm que trabalhar, fortalecer essa coluna para não vir a ter dores de coluna por causa da escoliose. Ou se já tem, acabar se livrando dessas dores, reverter essas dores de coluna desencadeada pela escoliose. O sedentarismo é o maior problema de dor de coluna das pessoas, certo? Então, assim, a maioria das pessoas que tem dor de coluna são pessoas sedentárias. Atualmente, ou que tem 20, 30 anos, 15 anos, que são sedentárias ou que nunca se exercitaram. Esse é o número mais elevado de pessoas que têm problema de coluna. Ah, Kate, mas eu sempre fiz atividade física, sempre me cuidei, tanana, tanana. Tem também, né? Tem essas pessoas também que tem. Mas o maior índice é de pessoas sedentárias que têm problema de coluna. Então, o principal remédio, o principal tratamento para você que tem qualquer tipo de dor de coluna é o movimento. E aqui nos meus vídeos eu explico como você tem que se movimentar, o volume que você tem que se movimentar de acordo com a sua dor. Eu sei que tem pessoas que têm muita dor, que têm dores crônicas, que tem 3 meses que não consegue se livrar das dores de coluna. Eu sei de tudo isso, mas pense sempre que a melhor solução é o movimento. Se movimente um pouquinho, se exercita um pouquinho todo dia, só não pode deixar de se movimentar porque tem escoliose, ou porque tem hernia de disco, ou porque tem bico de papagaio. Então, assim, não pode. Eu tô gravando aqui vários vídeos explicando, abordando várias coisas disso, e sempre eu caio falando a mesma coisa. O movimento cura. Ah, eu tenho escoliose, se movimente. Ah, eu tenho hernia de disco, se movimente. É um remédio, esse é o remédio para tudo, certo? Lógico que você tem que saber até onde você pode ir com cada movimento. E eu também explico aqui nos meus vídeos.
né? Eu sei disso, eu sei que tem aquela pessoa que tem aquela dorzinha esporádica, eu sei daquela pessoa também que tá muito mais limitada a fazer qualquer coisa no dia a dia por causa da dor de coluna, certo? Mas a base principal, a solução para tudo isso, sempre é o movimento. Umas pessoas vão conseguir se movimentar mais, né? Porque o quadro dela de dor é muito menos intenso, mais esporádico. E outras pessoas, numa dor crônica, que sempre tá ali com dor e aquela dor persistente, vão se movimentar menos. Mas o mais importante é que você precisa se movimentar. Bom, o jeito mais simples de você identificar isso, escoliose, como eu falei, são o desalinhamento no ombro, né? Normalmente essa pessoa tem o ombro um pouco mais alto do que o outro. E aí você olhando, você já percebe esse desalinhamento, né? E se você percebe esse desalinhamento, não, eu quero ter certeza se eu tenho escoliose ou não, o grau e tal. E aí você vai para o médico, faz um raio-x e lá no raio-x ele vai identificar se você realmente tem escoliose. Tem outros testes que a gente, como educador físico, fisioterapeuta, também faz, né, no estúdio. Mas para você, o mais perceptível de você perceber se você tem escoliose ou não é o alinhamento dos ombros. Bom, agora eu vou passar aqui alguns exercícios para você que tem escoliose, problema na coluna, qualquer problema na coluna. Vamos começar aqui pela ponte articulada. Esse alongamento que eu vou fazer aqui para vocês é um exercício de mobilização da coluna, certo? É para pegar a sua coluna e dar aquela alinhada, aquela alongada nas vértebras por vértebra, certo? Deitem aqui, a pessoa vai deitar no chão, mãozinha no chão, os pés, a abertura com a distância do quadril, a distância do joelho, e a pessoa vai subir como se estivesse enrolando a coluna, como se estivesse subindo vértebra por vértebra. Para lá em cima e volta desenrolando a coluna. Primeiro, descendo aqui por último, lá o cóccix, certo? A pessoa vai inspirar, sobe, soltando o ar, sobe por aqui, ó, como se você estivesse subindo vértebra por vértebra da sua coluna. Sobe o máximo. Chega lá em cima, para, inspira e volta desenrolando a coluna bem devagar. Por último, o bumbum lá, o cóccix, certo? Só inspira, sobe soltando o ar, bem devagar, sobe o máximo que conseguir. Para, inspira e volta descendo aqui, ó, como se você tivesse encostando aqui embaixo, vértebra por vértebra, ó. Encosta ossinho por ossinho, vai descendo, descendo, por último, o bumbum, certo? Sobe de baixo para cima, ossinho por ossinho, inspira e volta encostando aqui no chão, ó, ossinho por ossinho, vértebra por vértebra. E fazer o movimento sempre olhando para cima. Mão no chão. Vou lá fazer mais uma vez. Inspira, sobe, soltando o ar. Bem devagar, sobe o máximo. Para, inspira. E volta, soltando o ar, desenrolando a coluna. Certo? Gente, esse é um exercício de mobilização da coluna. Ele é maravilhoso para você fazer no dia a dia, certo? Então você vai fazer, se você perceber que te incomodou fazer esse exercício, não faça. Se você se sentiu bem fazendo, faça, certo? Porque ele não é um exercício assim tão simples para quem já tá um quadro de dor de coluna. Mas é um exercício maravilhoso para mobilizar e fortalecer sua coluna. Então faça o seu teste. Se você fizer se sentir bem com ele, continue fazendo diariamente, tá bom? Vamos lá agora para o segundo exercício. Esse exercício aqui que eu vou passar agora é um exercício de rotação, certo? Deitado no chão, os pés juntos, junta os pés,
Junta os joelhos juntos, mãozinha no chão, os ombros grudados no chão. Você simplesmente, olhando para o teto, você vai deixar sua perna cair para o lado, ó, com os pezinhos juntos. Olhando lá para o teto, ó. Vai até onde ficar confortável para você. Fica lá nesse local e respira. Relaxa. Fica 20 segundinhos. Depois dos 20 segundinhos respirando, força mais um pouquinho. Joga mais suas pernas lá pro lado e fica mais 20 segundos. Só respirando. Depois dos 20 segundinhos respirando, você vai voltar bem devagar em 20 segundos, certo? Então, são 3 tempos. Desce 20 segundos. Fica lá os 20 segundos alongando. Não tira os ombros do chão. Depois desses 20 segundos, força mais um pouquinho lá a perna. Certo, gente? Eu tenho muita flexibilidade. Então, para mim encostar aqui, é super tranquilo, normal. Certo? Mas vá até onde você consegue. Vem aqui pro lado. Se você não consegue encostar seu joelho aqui no chão e fica desconfortável ficar assim para você, você pega uma almofada e coloca aqui, ó. Pega uma almofada, coloca aqui e faz seu exercício, certo? Depois dos primeiros 20 segundos, força mais 20 segundos, fica 20 segundos, continua olhando lá pro teto, que é para fazer essa rotação na coluna. Continua, segue olhando lá para cima. Depois, volta em 20 segundos, bem devagar, tá? Repita mais uma vez para o outro lado, vou explicar passo a passo direitinho de novo. Primeiro tempo, você vai descer 20 segundos lá, até onde ficar confortável para você. Depois, força mais um pouquinho, vai lá mais 20 segundinhos, fica lá alongando, alonga bastante. Depois desse segundo momento, você volta devagarinho em 20 segundos. E agora vai e repete pro outro lado. 20 segundos, olhando pro teto. Nesses 20 segundos, gente, você fica respirando, tá? Depois força mais um pouquinho, fica mais 20 segundos. Respira. Puxa bem o ar, solta bem o ar, vai fazendo o trabalho respiratório. Depois, volta em mais 20 segundos, certo? Esse foi o segundo exercício dessa aula de hoje. Ele é muito bom. A gente tá fazendo a rotação da coluna para um lado e para o outro. O que a gente quer é mobilidade. A gente quer uma coluna forte e flexível, certo? Por isso a gente tem que trabalhar em todos os planos, jogar a coluna para frente, para trás, para um lado, para o outro, fazer torção. Tudo isso tem que ser movimentos que precisam ser trabalhados, tá bom? Vamos lá para o terceiro exercício. Eu adoro esse exercício. Gente, uma dica muito importante para quem tem dor de coluna, viu? Sempre primeiro deitar de lado, vira a barriga para cima, certo? Sempre façam isso. Vamos lá para o próximo exercício. Bora lá. Estenda aqui a perna, vai colocar o pezinho aqui no joelho, vai rotacionar para cá e o olhar para o outro lado, certo? Leva a mãozinha lá para o outro lado e fica olhando. Se não ficar confortável essa posição aqui, coloca aqui um travesseiro, uma almofadinha para sustentar, tá? Deixa eu vir aqui um pouco mais para trás para ver melhor. Então, eu consigo descer aqui, para mim aqui é extremamente confortável. Mas você aí vai até onde você consegue. Ok? Então, eu só consigo ir até aqui. Ótimo! Vá até aqui, olhe lá para o lado e fique respirando 20 segundos, o mesmo esquema, certo? Em 3 tempos. 20 segundos respirando. Inspira, solta o ar. 20 segundos.
Depois, ó, dos 20 segundos, força mais um pouquinho sua perna. E olha lá pro outro lado. Respira mais 20 segundinhos. Depois, volta devagar. Esse terceiro momento você tem que voltar bem devagar, certo? Para não dar qualquer mau jeito na sua coluna. A outra perna, estende lá, pezinho aqui no joelho, ó. Vira no seu tronco para lá. Eu já estralei aqui. E olhando para cá. Olha para cá, desce. Se mantenha 20 segundos só respirando. Depois dos 20 segundos respirando, força mais um pouquinho e fica. Se não ficar confortável, coloca uma almofada aqui na parte do joelho e respira. Depois de 20 segundos, volta bem devagar para o centro, certo? Quando for levantar, deita de lado e levanta. Gente, tanto esse como os outros exercícios que eu passo aqui, você tem que... Eu tô falando aqui para pessoas que têm dor de coluna. Então, você tem que ir até onde você consegue ir, certo? Nesse primeiro movimento, nesse primeiro tempo de 20 segundos, você senta ali alongar, você para. Você tá mandando uma mensagem pro seu corpo que você vai alongar. Aí você para ali, fica ali confortável. No segundo momento, você força um pouquinho mais, certo? Você vai forçar um pouquinho mais esse segundo movimento, mas não a ponto de fatigar, de dar muita dor para você. Não, tem que estar numa zona ali ainda confortável, certo? Porque se você fadigar demais, se você intensificar demais esse alongamento para você, amanhã você vai acordar com dor. Não é isso que eu quero. Eu quero que você acorde amanhã melhor do que hoje. Certo? Então, você vai, senta ali alongar aquele pontinho, para. Não force tanto. Force um pouco e pare, fica ali. No terceiro momento, você vai voltar bem devagarinho pro início, certo? Então, assim, aprendam até onde você pode ir com um simples alongamento. Para mim, hoje, que eu não tenho dor nenhuma de coluna, esse alongamento é maravilhoso. Não me incomoda, eu sei que amanhã eu não vou ter dor fazendo ele. Mas talvez essa não seja a sua realidade hoje. Talvez a sua realidade hoje seja que não, Kate, talvez eu vá fazer e eu vá acordar amanhã com dor, esse simples alongamento. O que eu tenho que fazer? Faça só um pouquinho, certo? Faça só um pouquinho. Não deixe de fazer, faça um pouquinho, vá um pouquinho, 20 segundos, mais um pouquinho, 20 segundos, volta, repete 2 vezes, acabou. Aí amanhã você, Kate, me sente bem, faça ele de novo. E aí você faça mais um pouquinho, vá lá um pouquinho, mais um pouquinho, voltou, acabou. Entendeu? Vá tendo essa percepção dia após dia. Cada dia você faz um pouquinho, cada dia você vai testando até onde você pode ir. Você só não pode sobrecarregar sua musculatura. Você não pode fadigar mais do que sua musculatura já está fadigada, certo? É para esses alongamentos ser um alongamento terapêutico, para te trazer benefício, não para te trazer dor, ok? Não é para te trazer dor. Se você fez algum alongamento aqui meu e no outro dia você sentiu dor, o alongamento que você fez foi demais para você. Force um pouco menos, faça ele um pouco mais leve, tá bom? Recadinho dado, vamos pro próximo exercício. Vamos lá, deitar de barriga para baixo, de decúbito ventral, pernas estendidas. Vai fazer o seguinte, ó, deita aqui, bota a cabeça aqui de lado e vai trazer a perninha aqui, ó, e topar cá no chão. Faz esse movimento e volta. Topa lá atrás, ó, é delicioso. Bem devagarinho e volta. Se esse movimento te gerar dor, não faça, ok? Estamos fazendo a rotação aqui na coluna. Volta. Vai lá para um lado.
volta. Certo? Você pode estar fazendo 10 vezes de cada lado. Pronto? Essa foi a sequência de exercícios de hoje. Espero ter contribuído um pouco aí para você. E te vejo no próximo programa Viver Sem Dor de Coluna. Tchau.